Valeu. Vamos lá, Isaías. Pode completar Então, a sua argumentação com o José Maurício. primeiramente, boa noite a todos aí que estão acompanhando o debate. E queria dizer o seguinte, desde o boom, né, que houve na década de 80, né, com a contaminação pela AIDS, criaram-se vários estigmas, né? Estigmas a partir dessa época. E, então, justamente naquela época, os homossexuais, homens, né, os bissexuais, ficaram muito estigmatizados por, de uma certa forma, levar aquela culpa de que eles eram responsáveis pela transmissão do vírus HIV, né? Então, na época, a OMS, né, restringiu, a princípio, né, todos os homossexuais a doarem sangue naquela época. Isso vem, com o passar dos anos, se flexibilizando, né, aqui no Brasil. Então, essa janela, né, a chamada janela imunológica, que é o para 12 mesmo. Eu peguei o finalzinho da fala da Chayane e do Zé Maurício, me desculpe. Então, assim, então isso começou a ser flexibilizado. E justamente a partir da portaria do Ministério da Saúde, né, e da Anvisa, através das normas regulamentadoras, que criaram esse 12 meses, né, justamente para a proteção do receptor. Por que no caso, eu sou a favor também, a favor dessa regulamentação? Justamente para a proteção mesmo dessas pessoas. Não tem outra alternativa. O risco ainda de contágio, apesar de toda a tecnologia existente, de toda a dinâmica hoje que tem para análise de sangue em laboratórios, ainda há esse risco. E esse público receptor, de uma certa forma, lógico que o Brasil precisa muito desses doadores, é claro. O Brasil precisa disso até pelo estoque no banco de sangue hoje, que é extremamente baixo. Então, assim, mas não pode deixar de levar em consideração esse lado, esse risco aí de contaminação. Então, partindo assim, uma coisa que eu observei do julgamento, né, a partir de 2017, essas normas foram regulamentadas em 2016. Então, o PSD, né, através do Partido Social Brasileiro, implementou a AD, né, Ação Direta de Inconstitucionalidade, 5543, alegando que isso é discriminação, né, essa forma de atuação aí do Ministério da Saúde e da Anvisa. Beleza, aí começou o julgamento começou agora em 2017. Né? Então, a gente já começa a perceber, lógico que 4 dos ministros, né, votaram a favor. Foi o Edson Fachin, o Luiz Alberto Barroso, se eu estiver falando algum nome errado aqui, por favor, me corrija. O Luiz Fux e a Rosa Weber, né? Então, eles foram favoráveis, né, à ação implementada aí pelo PSB. Mas o Alexandre de Moraes, aí que eu pego muito na fala do Alexandre de Moraes, quando ele relata isso, não é só essa questão, né, da comoção popular, justamente para derrubar essas normas regulamentadoras. Não é só por aí. É a questão de saúde pública mesmo. E de uma certa forma, não. Eu vejo assim, ele falando assim, até de uma forma bem segura, ele fala em proteger os receptores. Então, em momento algum, eu percebi no Alexandre de Moraes assim, discriminação e preconceito com isso. É apenas uma forma de resguardar esses doadores. Então, mais para frente, o Ricardo Lewandowski, né, também acompanhou, divergiu também, ele acabou reagindo, e levantou, né, que não é só no Brasil, né, que existe essa janela imunológica. Isso acontece em países desenvolvidos, como a França, como a Bélgica, os países escandinavos, né, Israel, o Reino Unido. Então, assim, são países extremamente desenvolvidos que também adotam essa postura. Né? Não é só aqui no Brasil. Isso
não é só privilégio, nós vamos dizer, entre aspas, né, falando isso, não é só privilégio aqui do Brasil. Então, o Ricardo Lewandowski também leva isso. Inclusive, depois ele retirou o voto dele, né, que ele estava divergindo, ele estava divergindo, mas com vistas, né, que o Gilmar Mendes pediu vistas, né, para que ele pudesse entender o processo assim mais de forma profunda, ele de uma certa forma, ele retirou seu voto, né, justamente para entender mais o processo. E o Gilmar Mendes também me chamou muita atenção no que ele falou, né, que ele conversando com um infectologista da área, né, dessa área, ele fala justamente da preocupação que tem, por exemplo, vamos dizer também, entre aspas, né, amolecer essas normas, né, essas normas começarem a serem deixadas de lado e colocar em risco a saúde pública. Aí ele cita também, não de forma discriminatória, eu não vi isso no Gilmar Mendes falando isso, nem do infectologista, por exemplo, dos estados ligados, por exemplo, ao Nordeste, né, que não tem essa tecnologia, nós não temos a tecnologia tão avançada aqui na região Sudeste e Sul, e acontecer de que, com o afrouxamento assim, dessas normas, realmente você aumentar de forma muito grande a contaminação. E, de uma certa forma, no Brasil, né, ela está controlada, de uma certa forma. Mas o risco de ter uma nova contaminação seria muito grande se amolecesse isso. Então, assim, a gente vê que o próprio STF ele divide, né, ele divide opiniões também. Ele não fica pautado só mesmo na questão discriminatória, né, que os outros 4 ministros eles de uma certa forma que eles não é que eles, como é que eu posso dizer, qual a palavra, eles afirmaram isso, né, que era um ato discriminatório, mas que o Alexandre Moraes, o Ricardo Lewandowski e o Isaías, próprio mais um Gilmar minuto, Mendes. tá? Para você encerrar neste momento sua fala. Depois vocês vão ter mais 10 minutos para falar depois, tá bom? Então pode ir Ok, encerrando aí. muito obrigado. Então, assim, eu já estava encerrando mesmo. Então foi isso. As falas dos ministros foi nesse sentido, de realmente proteger a população, né? Principalmente o público receptor, que são muitas pessoas, né? Desde hemofílicos, pessoas que sofrem acidentes, pessoas anêmicas, como o Zé tinha colocado aí. Então, assim, queria deixar bem claro que a minha posição não é contra a doação de sangue, mas eu sou a favor realmente da tecnologia, a favor do controle desses doadores. Eu sou a favor. E outros também, de heterossexuais também. Então, assim, eu sou a favor dessa medida. Isso que eu queria dizer. Ok, agora eu vou voltar a palavra ou para a Cirlei, ou para a Chayane, para a Anísia, para quem mais estiver aí, né? Vocês têm 10 minutos, até 10 minutos para poder falar, ok? A Anísia vai falar agora, viu, professor? Beleza, pode falar. A Cirlei vai falar? A Anísia vai falar, ela pediu para falar. Ah, tá. Anísia, Eu também quero falar. Ô, Dalvinha! Oi, Dalva, você apareceu, Oi. Dalva. Oi! A gente estava aqui sem saber se você estava na sala ou não, então você Mas estava aí. eu não estava conseguindo ouvir e nem falar. Ah, mas agora já tá dando super Agora que eu certo. consegui, né? Mais ou menos, que minha internet está muito boa, Não, não. mas tá ótimo. Pra gente, a gente tá ouvindo você super bem, tá? Não. Tá. Então, pessoal, vocês têm 10 minutos aí para falar. Dalva ou Anísia, quem for falar. 10 minutinhos. Eu posso falar. Eu posso falar? Pode, fala. A Anísia entra depois e fala. Então, eu queria falar o seguinte, que eu não concordo, assim, não é que eu não concordo com Isaías, mas acontece o seguinte, que todo mundo tem que ter igualdade, né? Então, todos podem doar sangue. Só que o seguinte, o sangue, ele pode ser contaminado não só por causa
da pessoa ser homossexual. Pode ser qualquer pessoa comum, pode estar contaminada também. Então, assim, o sangue, na verdade, ele deve ser tratado e não discriminado de tal pessoa não poder doar. Então, o que acontece? Isso aí é uma desigualdade, né, pessoal. E essa questão do homossexual só poder doar a partir de 12 meses que tiver tido relação com outro homem, isso aí é discriminatório. E a Anvisa, ela adotou esse critério, mas assim, tem uma ação, né, da Anvisa, mas porém ela ainda não foi julgada pelo STF. Ela está lá, mas ela ainda não foi julgada, porque defendendo essa igualdade, entendeu? Prevista na Constituição Federal de 1988. Do ponto de vista prático, o fato do homossexual não poder doar sangue também diminui a quantidade de sangue nos bancos. E também isso prejudica, né, o sistema de saúde como um todo. Inclusive agora mesmo, nessa questão agora da coronavírus. Os bancos de sangue estão todos precisando de sangue. Então, se houve essa discriminação, é porque é o seguinte, o homossexual, não é porque é homossexual que ele vai ficar transmitindo esse monte de doença, porque qualquer pessoa comum pode transmitir. Então, o homossexual, ele também tem direito de estar indo lá doar. O que acontece? Isso vai ser, né, olhado se o sangue dele serve ou não serve. Vai fazer, né, a investigação do sangue igual em qualquer outro indivíduo, entende? Então, é totalmente discriminatório dizer que só porque é homossexual que não pode doar, porque um homossexual, ele pode ser também uma pessoa saudável. Ele pode ter relação com outro homem que também é saudável. Não quer dizer que ele vai ter relação com outro homem que ele vai contrair esse monte de doença, como AIDS e tudo mais. Então, é isso que eu queria dizer. E tem mais, professora, complementando o que a Dalva está falando, essa questão de ter relação com homossexual ou ter vários parceiros, esse fato de estar falando a verdade vai de cada pessoa, né? Então, pode muito bem chegar uma pessoa, um homem ou uma mulher, e falar que é hétero diante lá de quem está fazendo a entrevista e está mentindo, né? Então, eu acho que eles não podem olhar muito pelo que o paciente ou o cliente, não sei como é que se refere nesse momento, fala. Tem que ser avaliado o sangue mesmo, porque eu posso muito bem chegar lá e falar que eu tive relação com um parceiro só e ser mentira, e eu ter ficado com várias pessoas, ou eu mesmo ser homossexual e não querer declarar como homossexual. Então, acaba sendo uma discriminação, sim. Só por eu falar que sou homossexual, meu sangue não ter utilidade, ele não ser um sangue válido, entendeu? Então, eu acho que tem que ser aceito todo tipo de sangue e tem que ser feito uma pesquisa, né? um tratamento nesse sangue, como de um hétero, homossexual, que for, porque a doença que tiver que aparecer até num hétero, se for uma AIDS mesmo, ela não vai aparecer de imediato, porque dependendo das doenças, ela demora um tempo, né, para aparecer, para desenvolver. Então, eu acredito que todo sangue tem que ser recebido, tem que ser estudado, né? Igual a Chayane falou, a medicina está avançada, a biologia também, né? Biologia, né? Também. Então, eu acho que todo sangue tem que ser aceito, avaliado, estudado, e depois que vai ser resolvido se esse sangue é bom ou não, independente de homossexual ou hétero. É só uma coisa, professora. Por causa do coronavírus, os Estados Unidos, ele reduziu o tempo de doação de sangue para um homem que tem relação com outro homem para 3 meses, em vez de ser 1 ano. Eu vi então, isso mesmo. Você viu? Eu vi hoje. Então, assim, na hora que chega lá, o sangue é mesmo. Você vai saber qual que é o sangue de um hétero com o sangue de um gay? Não tem como você saber. É a mesma coisa. Tem que fazer os exames, tem que fazer os exames, né? O padrão lá, para poder
regulamentar para poder ver se está tudo certo, se tem algumas doenças, igual a Cirlei falou, que demora. Então, assim, não tem como essa restrição. Por que os Estados Unidos diminuiu 3 meses, né? Vai fazer alguma diferença realmente esse um ano vai fazer alguma diferença, né? Eu até li que eles falam que pessoas que fazem sexo anal, né, tem mais chances de pegar doenças, né, mais chances por causa fissura no ânus e tal. Só que tanto héteros como mulheres também, eles fazem também sexo anal. Então, assim, qual que é assim a base realmente, né? Fala que não é preconceito, mas parece preconceito, né? E o maior preconceito está no momento da entrevista, porque se eu falar na entrevista lá que sou hétero, meu sangue não vai ser barrado. Então, se eu falar na hora que eu estou sendo entrevistada que eu sou homossexual, é aí que começa, eu acredito que é o preconceito, porque se eu mentir, meu sangue é aceito. Se eu falar a verdade, não. Então, é no momento da entrevista que ocorre o preconceito. Eu ia fingir que era lésbica. Tayane, você tem mais 1 minuto, tá? Só para você não, fechar. Se não fosse a quarentena, eu ia lá no Hemominas para tentar doar sangue e eu ia falar que era lésbica para ver se eles iam deixar eu doar sangue. Não ia não, Chayane. A discriminação é grande. Uai, mas eu queria ver, porque eu pesquisei na sala e teve meninas que são bissexuais, elas disseram, uma disse que conseguiu. Eu perguntei para uma outra colega minha que é lésbica, e ela falou que não conseguiu. Então, assim, eu não sei qual é o padrão. Professora, eu posso só falar mais uma coisinha rápida? Ô, Dalva, segura a onda um pouquinho. O outro grupo vai falar 10 minutos e vocês depois têm mais 5 minutos para falar depois. Então, anota aí o que vocês querem falar, para depois que o Isaías e o José Maurício retomar a fala. O Chayane, só para te responder, o José Maurício ele fez essa pesquisa. E eu acho que ele vai, inclusive, te responder essa pergunta aí que você está fazendo agora. Vai lá, José Maurício. Professora. Pode falar. Eu vou falar agora. Peraí. Você é do grupo do José Maurício, né? Beleza. Eu sou Ana Priscila. Ótimo. Faltam 2 pessoas, que é a Júnia e a Jéssica, só que a Júnia não consegue entrar no Zoom e a Jéssica, a internet dela tá muito ruim. Aí eu vou só finalizar mesmo os nossos argumentos, que a gente encontrou 3, né? Que é a proteção do receptor, os argumentos mesmo do STF e da regulamentar e da OMS, e também eu vou falar um pouco sobre a janela imunológica. Só para pautar mesmo, os meninos já falaram, mas a Anvisa, o Ministério da Saúde, todos os argumentos os argumentos requeridos contra a doação antes dos 12 meses homossexuais, elas são evidências científicas mesmo, né? E elas apontam que a prática é a prática sexual, não é a orientação sexual que nós estamos pautando aqui. A janela imunológica, ela é o período entre a infecção e a produção de anticorpos pelo organismo. Isso para qualquer pessoa, contra o HIV, em uma quantidade suficiente para serem detectados pelo teste, como no caso do teste rápido, né? Aí, o que isso quer dizer? Aí, por exemplo, se uma pessoa ela se testou dias depois de ter transado sem o preservativo, ela pode apresentar resultados negativos nos testes, mesmo se ela tiver sido infectada. Isso porque o teste ele é feito durante o período da janela imunológica, que são 30 dias. Aí, então, há a possibilidade de que ele apresente um falso resultado negativo. Isso para todas as pessoas. E pode ser, né, que na triagem o indivíduo ele não fale a verdade, não por ele ser homossexual, mas por ele ele não falar a verdade, que ele fez o sexo com menos de 30 dias
E também não falar, igual as meninas estavam falando, da sua real orientação sexual. Então, isso vai mais de uma questão de realmente proteger o receptor, que é igual o José falou. E também é importante destacar que os exames de sangue, eles podem, eu já falei, mas eles podem permanecer negativos por cerca de 9 dias depois que alguém foi infectado pelo HIV. Isso é importante destacar. Então, essas normas, no Brasil, elas foram sendo flexibilizadas, né? De acordo com o avanço científico e o avanço tecnológico. E a janela imunológica, ela passou para os homossexuais a ser de 12 meses de intervalo entre a doação de homossexuais a partir de sua última relação sexual. Essa regulamentação ela é do Ministério da Saúde e da Anvisa. E, no caso, a argumentação da Anvisa mesmo foi por se tratar de que a janela imunológica e, no caso, essa regulamentação um dos mecanismos protetivos do direito fundamental à saúde dos possíveis receptores de sangue, e não de uma discriminação baseada na orientação sexual dos doadores. Então, isso leva ao primeiro argumento, que é a proteção do receptor. Então, é basicamente isso sobre a janela imunológica. Ok. Pessoal, querem continuar aí? Então, vou só complementar algumas coisas que foi falado pelo outro grupo. Após a fala do outro grupo, a gente vê ainda mais da necessidade que as perguntas e as verificações pré-doação sejam ainda mais coerentes, mais verificadas e melhores administradas sobre as pessoas, visto que existe a possibilidade delas estarem mentindo tanto para um lado quanto para o outro lado. Por exemplo, a gente pode citar aqui um homem casado que pode mentir sobre o número de parceiras dele, mas também pode acontecer a mentira de uma pessoa que é homossexual e falar que não é homossexual. Ou seja, a gente deve rever isso da forma como acontece. Acredito que é uma responsabilidade da Anvisa, da verificação de como essas perguntas são administradas para os candidatos, que eles tratam dessa forma. É até bem interessante, eles tratam as pessoas como números e como candidatos à doação de sangue. E, mais uma vez, eu reforço que não acredito que seja uma medida preconceituosa, sim uma medida de segurança acerca da realidade da doação de sangue, visto que a gente tem que se preocupar, sim, com a saúde dos receptores do sangue. E, voltando, alguém do outro grupo mencionou sobre uma pesquisa, e essa pesquisa já existe, inclusive a OMS cita que os homossexuais têm 19 vezes mais de probabilidade de contrair o HIV, ou seja, uma pesquisa recente, é um dado do país, e a gente deve levar isso em consideração para a nossa conduta diante da doação de sangue no país. Ok, quer falar mais alguma coisa? Só um minutinho que eu estou me organizando ok. Aqui. Só ver uma coisa aqui. Perfeito, vocês ainda tem mais alguns minutos. Não, eu encerro minha fala aqui mesmo, só reforçando mesmo essa questão da OMS. E a gente vê na atual conjuntura, inclusive devido à pandemia do coronavírus, mesmo que no país a gente luta contra o vírus e contra o verme, mas a gente tem as orientações da OMS e a gente tem que seguir elas, porque não adianta a gente querer imaginar as coisas da cabeça do senhor presidente, mas visto que a OMS é o maior órgão da saúde do mundo, então a gente tem que seguir o que eles dizem. Eles contam com mais estrutura, com mais pesquisadores de mais não falo de mais qualidade, mas são os melhores, no caso, que estão lá. Então, a orientação e recomendação da própria OMS até o momento é da proibição de doação de sangue por homens homossexuais com relação sexual nos últimos 12 meses. Ela é devido às estatísticas que eles têm e também aos dados epidemiológicos do país. Então, acho que isso deve ser levado em conta. Isaías, se quiser complementar com alguma coisa, companheiro. Eu só quero endossar aí o que o Zé falou e a Priscila, que a Ana falaram. Eu só quero ratificar isso, né?
fala dos dois foi muito importante. E dizer o seguinte, saindo agora um pouco assim, vamos dizer assim, da parte científica, vamos dizer assim, sair da parte lá dos tribunais, eu tive a curiosidade, né? Isso aí me chamou muita atenção, esse cenário me chamou muita atenção, e tive a curiosidade de fazer, de perguntar a 22 pessoas do meu grupo, né, de relacionamento aqui no WhatsApp, né, de várias pessoas aqui, homens, mulheres, né, meus parentes, amigos, e eu achei um dado assim interessante, um dado interessante, que 4 deles, né, afirmaram que a discriminação, como se acompanhasse o voto da Rosa Weber, do Fachin, mais ou menos nessa linha, né? Realmente foi totalmente contra, né, a doação por homossexuais, né? Ele é totalmente contra questões religiosas, né? Ele é totalmente contra. Os 3 não me responderam e 12 partiram para o lado dos exames mesmo, da tecnologia, para ter certeza que quem está recebendo assim de forma muito segura. Então, assim, a gente traz assim para o nosso meio aqui, né, vamos dizer assim, para o nosso mundo, né, onde que nós convivemos com várias pessoas diferentes, e as opiniões foram muito voltadas para esse lado, né? Então, assim, não foi uma coisa assim sem embasamento, né, que a gente vai falar assim, embasamento. Por isso que a gente reitera, né, essa necessidade de fazer com que esse público receptor seja protegido. Isso que eu queria falar. Professora, seu áudio está mudo. Vocês têm que me lembrar de vez em quando, minha cabeça fica meio doida aqui. Então, eu vou passar a palavra, acho que a Dalva queria falar, né? E vocês, o grupo todo tem mais 5 minutinhos aí para considerações finais, depois eu volto para a sua palavra, para vocês, tá? E anotem aí, que eu até fiz essa observação, José Maurício, que eu queria que você respondesse a Chayane aquela dúvida que ela teve em relação se ela poderia, se uma homossexual do sexo feminino seria barrada ou não na hora de doar sangue. Aí guarda isso aí para você argumentar nos seus minutinhos finais aí também. Então, passa a palavra aí para o grupo que é a favor, tá? Eu fiquei meio em dúvida, né, em relação no momento da pesquisa, assim, né, dúvida do que era o certo ou o errado, mas visto, assim, que depois de ler, depois de ver, tem até um site que chama howout.com, eles estão fazendo abaixo-assinado para poder levar, para poder aprovarem para os gays, né, poderem doarem sangue. E aí eu até estava vendo que nos dados do IBGE são 101 milhões de pessoas que existem, de homens que existem no Brasil. E são 10,5 que são homossexuais ou bissexuais. Ou seja, são mais ou menos 18,9 milhões de litros de sangue que são desperdiçados no Brasil por ano. Então, assim, eu acho que hoje a tecnologia está muito avançada, né? Por mais que nem que tenha que esperar alguns meses para poder ver se vai ter alguma coisa no sangue, mas eu acredito que tem que fazer uns exames mais precisos, mas não pode impedir a pessoa de doar sangue só porque ela teve relação sexual com outro homem. Então, se for para... Tem uma lista, né, na verdade, de várias coisas que impedem, mas lá não tem falando, tipo, de uma mulher que teve relação sexual com um homem, não tem... Só está falando de homem com homem, né? Então, assim, eu acho que né, nosso grupo é preconceito mesmo. Então é isso. Não sei se tem mais alguém querendo falar. Então, eu só queria completar que eu sou a favor da igualdade, né? Então, eu acho, na minha opinião, que todos têm o direito de estar
todos têm o direito de estar doando, né? Tá me ouvindo? Ixi, deu um pau aqui. Tá me ouvindo, professora? Estamos todo mundo te ouvindo, estamos ouvindo bem. Então. Tá. Então, porque deu um pau aqui para mim. Não, sem aí aí a questão da igualdade, né, que está sendo defendida também. Então, eu acho que cabe, igual essa questão da Anvisa proibir, tá certo, né, de homem, só a partir de 12 meses poder doar e tudo mais. Só que tem que, na questão da igualdade, que todos têm o direito de estar doando, então eu acho que cabe os bancos de sangue ter mais rigor na hora de estar examinando o sangue, tratando o sangue para ser doado para outra pessoa. Porque isso é uma questão muito séria, porque eu vi uma entrevista do rapaz que a mãe dele ia fazer uma cirurgia de câncer de mama. E lá na casa dele, só ele poderia estar doando sangue para ela, no caso, e ele era homossexual. Aí, como ele estava muito preocupado que não tinha conseguido outros doadores, ele foi no banco doar e ele simplesmente falou que mentiu, que ele não era homossexual, para doar o sangue para a mãe dele. E, então, isso é uma questão muito séria, porque eles têm que investir, então, no tratamento de sangue, né, do sangue, dos bancos, para poder passar para as pessoas, porque tem essa questão. Se acontecer um caso desse aí grave, a pessoa simplesmente vai lá e mente e doa, e aí? Né? Então, cabe os bancos de sangue estar tratando com mais rigor o sangue, né, específico, né, para poder estar vendo essa questão das doenças. Porque é difícil de controlar essa questão de doar por homossexual, por pessoa comum e tudo mais. Isso que eu queria dizer. Ok, pessoal. Posso passar para outro grupo? Posso? Então, vamos encerrar aí o grupo contrário. Então, tem mais 5 minutinhos finais, para as considerações finais. Então, acho que foi a Chayane que perguntou sobre se mulheres lésbicas podem doar sangue. Eu confesso que fiquei bem confuso com isso, até perguntei para a professora e li vários sites na internet e cada site apresenta uma argumentação. Por exemplo, mas vamos direto, primeiramente, antes de tudo, para a gente fazer essa análise, a gente tem que ler a portaria 158. E na portaria 158 do Ministério da Saúde, de 4 de fevereiro de 2016, que é a mais recente, ela proíbe apenas homens homossexuais. Ela não faz menção à questão de, a não ser que eu tenha salvo se eu tiver lido errado ou tiver consultado de maneira errada. É só homem mesmo, José. É só homem que ela coloca. O artigo 64 ele começa assim: considerará inapto temporário por 12 meses o candidato que tenha sido exposto a qualquer uma das situações abaixo. Aí tem 9 situações, dentre elas a quarta situação é homens que tiveram relações sexuais com outros homens e ou parceiros sexuais destes. Também em relação à questão de relação sexual, fala de pessoas que tiveram relações sexuais com portadores de infecção pelo HIV ou pela hepatite B, mas não vem ao caso, né? Que a gente está, no caso, querendo afirmar sobre a questão de mulheres lésbicas doarem sangue. Eu acredito que, no meu modo de vista, que se eu não estiver interpretando errado, eu acredito que é possível sim. Claro que pode haver um certo preconceito, mas o que a portaria 158 do Ministério da Saúde coloca é uma restrição de 12 meses, que é o tempo da janela imunológica, apenas para homens homossexuais. E aí vale destacar que tem aquela ação direta de inconstitucionalidade, igual o outro grupo já trouxe, que está tentando reverter essa situação, que no caso é a posição contrária que o nosso grupo faz. Acredito que seja isso. Professora, isso que a Dalvinha falou, da pessoa chegar lá e mentir, isso para qualquer pessoa é uma questão mais de honestidade mesmo, né? De você chegar e realmente falar responder de forma coerente todas as perguntas que eles fazem.
porque é um risco que você está levando para a pessoa, independente da sua orientação sexual. Você tem que falar a verdade, porque a base das suas respostas, elas vão levar, no caso, a pessoa que está lá, que ela é treinada para aquilo, a saber se você pode doar ou não. E só reforçando mesmo que essa negação antes dos 12 meses de homens homens que fazem relação com outros homens, ela vai mesmo de critérios de pesquisas mesmo. Só complementando o que a Ana Priscila colocou, que é a partir daí que a gente vê a necessidade de mudanças nas perguntas e verificações que os hemocentros fazem na hora da doação sanguínea, né? Então, é extremamente necessário que as perguntas sejam melhores administradas sobre as pessoas, porque aquilo ali qualquer um é passível de mentir. Então, isso eu acredito que eu vejo que está na pauta do STF, até ia ser julgado antes do coronavírus, se eu não estou enganado, dia 11 de março, alguma coisa assim, ou dia 15 de março, mas foi retirado por causa da questão do coronavírus e também pediram mais tempo para poder votar. Eu acredito que não só votar nessa questão da ABI, mas também repensar essa forma de como é feita essas perguntas que vão... Que no caso, uma pessoa que mente, ela pode estar colocando em risco a saúde de outra pessoa, que a gente volta no nosso primeiro eixo de argumentação aqui, que é a proteção do receptor do sangue. Então, assim, uma situação bem complicada, que inclusive, se a gente for pensar, igual a gente colocou como exemplo aqui, eu, Isaías e Ana Priscila, vamos imaginar uma pessoa hemofílica, uma pessoa que acabou de fazer um transplante de um órgão e vai receber um sangue contaminado, seja por um homossexual, aí já saindo da minha argumentação que a gente trazia aqui, né, já debatendo, até porque o nosso tempo já deve ter esgotado, mas um minuto, né? Então, e aí como que a gente... Peraí que eu perdi o raciocínio, eu voltei. Porque, por exemplo, tanto um homossexual como um heterossexual pode estar mentindo, né? E aí, imagina uma pessoa que faz um transplante de órgão, que tem toda aquela questão do corpo ter que aceitar um órgão e receber um sangue contaminado. Aí já surgiu outro problema para ela, né? Eu acho que isso é uma coisa que o Ministério da Saúde, a Anvisa, os hemocentros, secretarias de saúde devem analisar. Ok, pessoal. Bom, eu fiz algumas considerações aqui, eu vou falar aqui um pouquinho. E também quem quiser me completar ou já responder, aí talvez eu não vá necessariamente direcionar uma pergunta para um ou outro grupo, mas às vezes dentro da perspectiva aí de cada um, vocês podem me responder e até complementar aí meu pensamento, né? Bom, a primeira coisa que eu queria completar, na verdade, em relação ao grupo que defende, né, a doação por homossexual é o seguinte: no caso, o que tá em jogo, né, assim, né, Chayane, Cirlei, a Anísia também comentou várias coisas aqui escritas, eu fui lendo aqui, ela não conseguiu falar, mas ela comentou aqui no chat. O que está em jogo não é a orientação sexual das pessoas, né? É a conduta sexual das pessoas. Ou seja, talvez não importa se a pessoa ela é heterossexual ou ela é homossexual. O fato é que se ela tiver uma conduta, né, que coloque em risco aí a doação de sangue por ela deveria ser negada, né? Então, eu acho sim, tá? Na minha opinião, eu acho sim que essas leis, elas tiveram um fundamento, igual o Isaías falou, que na década de 80, na década de 90, era sim um público-alvo, né? Era sim um público em que se disseminava aí a doença. Mas hoje, no século 21, né, no ano de 2020, será que a gente pode ter o mesmo raciocínio? Foi bem no auge daquela epidemia de 1900, da década de 80, né, que teve aquela alta da AIDS. Então, foi, exatamente, foi chegando, né, e chegou para outros países também, né? Então, o que se viu naquela época era que os grupos que envolviam homossexuais, eles se contaminavam com uma frequência maior e eles, de fato, estavam ali
disseminando a doença entre eles, né? Então, foi considerado um grupo de risco. Só que eu tô falando de 40 anos depois, ou quase 40 anos depois, né? Isso. Será que a mesma proibição, ela ainda se mantém? Né? Será que 40 anos depois a gente não teria formas de perceber que... Aí eu contraponho um pouquinho o Isaías, a Priscila e o José Maurício, em qual quesito, né? Será que as leis que a gente obedece, no caso, a resolução da Anvisa e a do Ministério da Saúde, elas de fato não foram feitas com base num pensamento, de novo, a gente sempre volta nisso aqui nas nossas discussões, mas uma cultura patriarcal, né, machista, que quem está lá fazendo as leis, querendo ou não, são os representantes da maioria, não dos grupos minoritários. Então, assim, eles na realidade não estão pensando muito se tem alguém sofrendo com isso, se tem alguém vendo-se restrito até da sua liberdade de ajudar o outro. Já pararam para pensar nisso? Porque a questão ainda vai além. Eu posso doar sangue e a outra pessoa, por ela ser homossexual, ela não pode ter um espírito solidário, né? Então, é uma coisa que eu coloco aqui em questão. Pode falar. Pode falar? Pode. É aquela questão que a gente sempre trata nas aulas, que não existe representatividade verdadeira no Congresso. Né? Igual, a gente não vê uma pessoa sem terra lá, a gente não vê um indígena que realmente vai lutar pelas pautas de tal população. E em relação à população LGBT, até existe essas pessoas, né? Um a gente ou pode outro, ver. né? Um, Um dois, outro, três. muito. Né? E os que tinha o Jean Willis é um grande exemplo, é um cara que levantava a pauta e hoje é um cara que foi expulso do país, que nem aqui mora mais, porque ele realmente defendia a pauta dele. Então, assim, a gente vê o tanto que a gente ainda estamos inseridos numa cultura patriarcal, machista, homofóbica, uma estrutura totalmente racista e por aí vai. E por aí vai, né? Ô, Isaías, fala, depois a Dalva fala um pouquinho. Pode falar. Foi muito interessante a fala de vocês aí. E antes, né, só colocando, como eu digo, não quero ser o advogado do diabo aqui, não, mas só para falar uma coisa, só para falar o seguinte. Existe uma pesquisa, isso é recente, eu não sei a fonte aqui, me perdoe, que hoje, até por questão das mulheres, respondendo um pouco a Chayane, né, respondendo aí, que hoje, por exemplo, as mulheres, em relação aos homens infectados, né, são muito menores. Hoje os homens são muito mais infectados, né? É um dado assim muito importante também para a reflexão. Né? E quanto à questão patriarcal, essa questão racista que a gente conhece, a gente vê, logicamente que isso existe, né? Existe sim. Mas desde a década de 80, e eu posso falar, né, porque eu vivi nessa época, na década de 80, então, assim, a gente pode dizer que houve um avanço muito grande, flexibilizou muita coisa. E que isso, igual eu falei no início da minha conversa, não é uma coisa particular apenas do Brasil. Não é aqui, não é uma coisa, olha para você ver como é que esse estigma, né, é uma coisa que sai das fronteiras do Brasil. A coisa assim vai para longe. Então, assim, não é essa coisa nossa, doméstica aqui, não. É uma coisa cultural mundial, em países extremamente desenvolvidos, né? Extremamente desenvolvidos. Mas eu ainda pauto muito assim, apesar de todas essas questões racistas, né, igual você citou, patriarcais, que a gente vê muito, eu ainda acredito muito na ciência, entendeu? Eu acho que a ciência ela tem nos trago assim, muitas coisas boas, né? Haja visto hoje, né, com a gente mudando um pouco o assunto, o coronavírus, né? Hoje, cientista hoje virou a coisa mais luxuosa do mundo, né? Até pouco tempo atrás, governos nossos aí, no mundo tava muitos aí governos, né? Não estavam nem aí para a ciência, né? Isaías, há dias, né? A gente não está falando há pouco tempo, tipo, alguns anos, não. A gente está falando uma coisa que mudou de um mês para o outro, né? Até mês passado, os pesquisadores... E o presidente com a postura de cortar bolsas. Os mestrandos, doutorandos, né? Zero investimento na pesquisa no Brasil e, de repente, todo mundo precisou virar pesquisador, né?
Eles estão adiantando, não sei se vocês viram, adiantaram algumas formaturas de enfermagem, de medicina, né, para poder... Então, assim, outras medidas muito além do que a gente jamais imaginaria, né, para poder criar mais pessoas aí. Mas muito interessante. E eu só para discutir, aí eu vi no Twitter do Weintraub lá, do ministro da Educação, um cara virou e falou assim para ele: pois é, né, ministro, e você criticando aqui o investimento na ciência. Aí o Weintraub falou assim: eu sempre critiquei o investimento na ciência desde que ela se tratasse de áreas não essenciais. Eu sempre incentivei, por exemplo, a pesquisa na medicina. Que não é o seu caso, né? Porque eu entrei no seu perfil e vi que você estuda, sei lá, acho que filosofia, alguma coisa assim. Eu vi essa questão mesmo. Gente, é um absurdo, né? O cúmulo do absurdo, mas assim, enfim, né? Então, ainda assim, ele retoma a fala dele de criticar a pesquisa e quer dizer, e na verdade vai ser os sociólogos, os antropólogos, muito mais do que até a própria área da saúde, que vai analisar daqui a 10, 15 anos os impactos sociais do coronavírus, né? Ou seja, se a gente não tiver cientistas nas áreas humanas, né, nas áreas sociais, para poder perceber o impacto disso tudo, a gente também não teria dados, né? E isso tudo eles desconsideram. Mas aí, te cortando um pouquinho, Isaías, voltando para a nossa discussão, você disse a respeito da medicina, que você acredita muito na medicina e tal, mas aí eu volto até a falar, a medicina, tanto, você mesmo disse isso, tanto que ela evoluiu de 1980 para cá, né? Ou seja, hoje, os exames, quando você vai fazer o exame, a doação de sangue, além da entrevista, todos os sangues são triados, né? E assim, muitas pessoas, inclusive, descobrem que tem alguma doença, né, relacionada ali, que é possível verificar ali, no dia que ela doa sangue, né? Porque ali eles vão fazer teste de AIDS, hepatite, sei lá o que das contas, e vão chegar nessa informação. Aí a pergunta né? Ô, Anísia, rapidinho, o seu microfone, ele tava no mudo. Será que era por isso que você não estava conseguindo falar? Agora ele não tá mais. Não sei se você tá me ouvindo. É só porque eu fiquei preocupada dela estar achando que o microfone dela estava estragado e, na verdade, estava só no mudo. Mas eu acho que não, né? Enfim. Aí o que eu queria falar é o seguinte. Hoje, quer dizer, todos os sangues que passam por ali são triados e passam por um procedimento aí de análise sanguínea muito mais apurado do que na década de 80, do que na década de 90, né? Então, hoje eu tenho condições, mas aí eu até considero um argumento seu válido, porque imagina também se todas as pessoas do mundo quisessem doar sangue sem o menor critério. Quer dizer, hoje eu me classifico, a cada um aqui é capaz de se autoclassificar. Por exemplo, a pessoa que faz uma tatuagem, ela vai falar, não vou doar sangue, né? Acabei de fazer uma tatuagem, não vou doar sangue, né? Sei lá. Não tenho tanta certeza, né? Se, enfim, se a pessoa teve uma relação sexual desprotegida, aí ela também já fica mais... Algumas, né, gente? Lógico. Mas já fica com uma insegurança maior. Agora, o interessante, que foi o argumento mais levantado pelo outro grupo, que eu acho sempre que assim, é um argumento muito válido, que é, quem me garante, né, que a pessoa que é homossexual, ela não pode chegar lá e falar, não sou, né? E quem garante também que o heterossexual que vira lá e fala, sou heterossexual, ele tem uma conduta sexual que permite que ele doe sangue. Ou seja, a quantidade de homens casados, né, que às vezes têm relações extraconjugais e que vão ser descobertos só na hora, às vezes, da doação de sangue. E olhe lá, né, porque vai o marido e a mulher. Aí a pergunta na entrevista fala, você teve relação sexual com mais de uma pessoa nos últimos 12 meses? Não, claro que não. Não. Você acha que ele vai ser louco, né? Ou ela vai ser louca de admitir isso ali? Ou seja, não tem garantia nenhuma. Ou seja, é um critério de seleção Isso mesmo. que quer controlar ali uma possibilidade de contágio dentro de um grupo
pessoas de um grupo de risco, concordo com vocês no que vocês disseram, até a própria relação sexual entre homossexuais, ela permite a Chayane falou isso, eu acho, se não me engano, permite talvez até tem índices mesmo, né, que vão falar que é mais fácil a forma de infecção, né, do que outras formas de infecção. Mas também, enfim, quem garante, né? Exato. E quem garante também que os heterossexuais não fazem esse tipo de prática. E a outra coisa que eu ia até consertar na sua fala, Chayane, agora eu estou tentando lembrar aqui, eu anotei aqui, mas eu não estou achando. Eu anotei tanta coisa. Esqueci. Bom, se eu lembrar aqui... Mulher trans? Não, porque na portaria da Anvisa não fala não sobre fala os trans, né? Porque não na fala, verdade, mas se você chegar lá, ela vai te tratar como homem. Com certeza, né? E ainda ela vai, porque por exemplo, eu posso ter um trans, vamos pensar aqui, me ajuda a pensar, eu posso ter um trans que namora com uma mulher, por exemplo, né? Pode. O que não implicaria numa conduta homossexual. E mesmo assim, né? Ele com certeza vai chegar lá na mesma hora. Ele vai ser lá, vai levar um X e vai falar que ele está no grupo de risco. Isso porque... Professora, eu vi uma reportagem que a médica que entrevistou o cara só deixou ele doar, mesmo ele sendo homossexual, já estava 1 ano sem fazer, porque ele estava muito bem arrumado e porque ele falava bem. Uhum. Ela falou com ele que se ele não falasse bem, não estivesse bem arrumado, ela, mesmo sendo mais de 1 ano, ela não deixaria ele doar sangue. Pelo simples fato de ser, né, gente? Olha, a gente entra numa loja, né? Você vai bagunçado numa loja, o cara não quer ele nem te atende, né? Assim, não importa o dinheiro que você tenha, né? Mas assim, você vai de chinelo, você entra de chinelo numa loja, no shopping, o cara ninguém quer nem saber de atender. E da mesma forma, obviamente, que vai acontecer ali na doação de sangue. Não tenho dúvidas, né? Que a gente ainda é um país muito preconceituoso e tudo. Porque vai presumir que o cara arrumado é um cara estudado. A gente presume, né? Olha que loucura. Presume que o cara arrumado é um cara estudado e que não traria riscos aí para a sociedade, né? Olha que presunção mais maluca. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas o que eu só quero salientar, assim, de maior informação é a seguinte. Eu não tenho como, então, barrar esse tipo de mentira, né, de um lado para o outro. Mas eu quero falar juridicamente para ambos os grupos, assim. O que é interessante nessas resoluções todas da Anvisa e toda a discussão que está rolando? Existe um inciso, vocês falaram sobre isso, existe o inciso anterior no artigo, fala o seguinte: homens ou mulheres, independente de qual sexo, que tiver tido uma relação sexual com mais de um parceiro nos últimos 12 meses, também ficam impedidos de doar. Ok. Aí a pergunta é, se eu já tenho um artigo, um inciso, que proíbe doação de sangue por homens ou mulheres que tenham tido relação sexual com mais de uma pessoa nos últimos 12 meses, por que eu preciso restringir de novo ou repetir a restrição quando se trata do homossexual? Porque se o homossexual teve relação com um parceiro nos últimos 12 meses, ele tem a mesma conduta sexual. Tudo bem, se um heterossexual tiver tido relação com 5 pessoas e se um homossexual tiver tido relação com 5 pessoas nos últimos 12 meses, ambos estão inaptos, né? Ambos estão inaptos. Então, por que ainda assim, né, igual os exemplos dos amigos da Chayane, quer dizer, ela entrevistou 2 pessoas que estão ali numa relação estável, né? E que com certeza seriam proibidas ali de doar sangue, e vários heterossexuais que têm condutas, às vezes, muito mais perigosas, a gente não sabe. Hoje em dia, gente, eu não sei se vocês têm esses dados, mas a população de 18 a 24 anos é a população mais contaminada pela AIDS atualmente. E outra coisa, Era isso que eu queria perguntar. Então, eu estava Emily, com uma olha dúvida só. sobre isso, porque eu vi na pesquisa que eu esqueci o nome dele. Que o José Maurício.
Ele comentou, eu estava olhando essa pesquisa e realmente fala que é a população mais jovem. E eu queria saber se isso tem algo a ver com a diminuição das propagandas e tudo. Porque na época tinha disseminação tinha propaganda em tudo quanto é lugar, porque... E foi diminuindo com o tempo. Tem um estudo, tem uns estudos sobre isso super interessantes. Depois eu tenho alguns livros, assim, são livros mais densos, mas para quem tiver essa curiosidade sobre o tema especificamente, podem olhar eles, depois eu passo para vocês. Mas uma das pesquisas fala o seguinte: como teve uma preocupação, né, do governo, da mídia e na década de 80 em coibir, represar mesmo, né, as manifestações homossexuais, não só na doação de sangue, mas qualquer tipo de doação, de manifestação homossexual, o que acontecia na década de 80? As pessoas se escondiam, né? Primeiro que as pessoas não apareciam, elas se escondiam. E todas essas, que você disse, essas reportagens, essas notícias eram direcionadas para esse grupo, né? O que aconteceu no final da década de 90? As pessoas começaram a achar que por elas não serem do grupo, né? Do grupo de risco, elas não precisariam se preocupar. E hoje o nosso pensamento, ele ainda é assim. Você até se preocupa, mas não tanto, né? Então, assim, e hoje os dados são de 18 a 24 anos, os que mais se contaminam, e o mais impressionante de tudo, para mim, é que a curva da AIDS no Brasil, dos anos de 2000 para cá, é crescente no público heterossexual de 18 a 24 anos. Quer dizer, mesmo com toda a informação que a gente já tem, né? Com todas as possibilidades de cuidado que a gente tem, ainda assim, quem é mais contaminado é a população heterossexual de 18 a 24 anos e a curva está crescendo. Olha que loucura, não é uma coisa que a gente conseguiu eliminar lá no final da década de 90 ou diminuir nos anos 2000, não. Né? A gente teve uma troca. Então, permanecer uma lei que ainda impede o homossexual, sinceramente, eu não sei se isso vale muito. Porque eu com essa regra, basicamente, eu estou dizendo o quê? Que todo homossexual tem conduta imprópria, né? Uma conduta, né, assim, sexual imprópria. E o que não é, na verdade, hoje, se a gente for, né, pesquisar no nosso grupo de amigos, os nossos amigos talvez tenham condutas muito mais impróprias, né? Então, assim, é uma coisa que já passou. Talvez, Isaías, naquela época, precisava, sim, de um controle maior. Igual a gente está controlando os nossos velhinhos hoje em dia, né? Os nossos idosos, porque eles são de um grupo de risco. Quer dizer, naquela época, era um vírus que disseminava dentro de um grupo de risco. Mas hoje em dia, será que tem sentido isso se manter, né? E será que não vai contra todas as nossas liberdades que a gente fala, liberdades individuais, né? Liberdade de orientação sexual, liberdade de expressão, igual eu falei, até de se sentir útil, de fazer uma utilidade frente a todas essas questões de saúde, né? Enfim, então, para mim, aparentemente, é uma questão... Pode falar, Emily. E uma coisa que foi dito, eu acho que também pelo José Maurício, sobre o perigo no Nordeste, mas nessa mesma pesquisa diz que o maior número dentre os entrevistados que possuem, né, a doença está em São Paulo. Então, tipo assim, meio que mesmo a galera de São Paulo não tendo mais informações e tudo, eles ainda, mesmo nessa pesquisa, eles estão em maior números como infectados. Porque a gente sempre pressupõe, né, que a falta de informação não é só um pressuposto, claro que tem uma realidade nisso, né? A falta de informação como um dos principais meios de disseminação de doenças, né? Mas hoje... e a gente meio que também já tem um preconceito que acha que sempre que o Nordeste não tem essa informação. As informações, apesar de ser mais precárias, chega assim, tá, gente? Claro que chega, né? E assim, cidades super desenvolvidas no Nordeste. Óbvio. Mas, Pode falar, igual fala, não fui eu que falei sobre isso, não.
Pelo menos na minha argumentação aqui, eu não vi isso não, sobre o Nordeste. Eu anotei nos argumentos do seu grupo, eu não sei quem falou, mas eu anotei nos argumentos do seu grupo, então. Não, mas não foi, Emily, não foi isso não. O que eu falei foi o seguinte, não foi isso não. Eu falei o seguinte, quando o Gilberto Mendes, né, o Gilmar Mendes falou, desculpa, quando o Gilmar Mendes falou, ele não falou na questão de falta de informação no Nordeste, das pessoas no Nordeste. Não é isso. Não foi nada disso. Eu falei que então, os recursos técnicos... falando que na pesquisa, por exemplo, São Paulo tem mais números de infectados. Então, tipo assim, usar essa questão... Eu lembro mesmo que você falou, foi da fala do Gilmar Mendes. Então, tipo assim, foi só um comentário que eu fiz, porque olhando a pesquisa, eu vi que em São Paulo os números são maiores do que nos estados do Nordeste. E que a gente meio que tem essa ideia, mas nem sempre o Nordeste está aí como sendo o pior sempre. Não, mas não é. Mais uma vez eu quero enfatizar o seguinte, na fala. Não foi que ele falou que o Nordeste, o pessoal é atrasado, o pessoal está sem informação, não. Falou questão de recursos técnicos para análise. Tanto é que você está falando da pesquisa de São Paulo, da pesquisa que você viu aí de São Paulo, um número muito maior de infectados, porque é um grande centro. Então a diferença é muito grande. É isso que eu quis falar. Não foi questão de que o pessoal do Nordeste é muito atrasado em termos de informação, não é isso não. Não, eu entendi também. Entendeu também, Emily? Sim. É só porque eu peguei essa questão da informação. Mas eu entendi também o que a Emily disse e ela tá super, super correta também, né? Ela quis dizer o seguinte, a gente sempre acha que o que está acontecendo é a disseminação nos lugares mais pobres, nos lugares em que a informação demora mais a chegar, e na verdade não é. Na verdade, se a gente pegar os grandes centros urbanos, como São Paulo, e uma classe que está na escola, né, de 18 a 24 anos, que a informação, em tese, chega mais rápido para essa... Claro, né, gente? Hoje, na era da informação, em que os jovens têm um acesso muito maior do que o adulto, né, ou na fase adulta, é alarmante. Vocês lembram lá em Ouro Preto, na faculdade de Ouro Preto, que estava rolando uma coisa... Tem uns anos isso aí, mas estava rolando que eles estavam chamando de roleta russa, que eram lá nas festas das repúblicas... E aí uma pessoa com vírus ficava... Enfim, ninguém sabia quem que era a pessoa. Eu vi uma coisa assim. Vocês viram alguma coisa assim? Tipo, sem noção. O pessoal queria brincar com uma coisa desse tamanho. Tipo, sem noção. E brincam, né? E brincam. Então, assim, não é só onde não tem informação, né? Isso é um fato. Mas, pessoal, olha só. Eu tinha falado com o José Maurício antes, ainda em sala de aula. Eu falei que o tema e o grupo deles talvez é o que teria mais dificuldade. Porque pra gente, né, assim, é tão surreal essa discussão, assim, não sei, né? Pra mim já é tão óbvio que eu não precisaria de entrar na orientação sexual de ninguém para poder limitar esse tipo de direito, que às vezes é difícil a gente defender um posicionamento contrário. Por isso que eu tinha te falado aquele dia, eu falei, Zé Maurício, eu acho que seu grupo aí, de todos os grupos, é o que pegou o tema mais difícil. Porque... Inclusive, pode falar. Só complementando uma coisa, desculpa ter te interrompido, inclusive eu estava conversando com meus pais, com meu irmão, eu coloquei que eu ia ter que fazer um trabalho sobre isso, eu estava com muita dificuldade, que eu não estava... Você não tem, inclusive eu queria retirar tudo que eu falei aqui, igual o outro grupo fez, acho que isso é importante, porque é uma coisa muito ilógica, inclusive quando eu fui colocar isso pro meu irmão, meu irmão falou assim, mas que bobeira de trabalho, nem deve existir essa discussão no Brasil, e tipo assim, na hora que eu mostrei para ele que existe isso, que não é permitido, que tem uma falta disso no STF, ele ficou tipo assim... não é possível que no século XXI a gente está discutindo isso ainda. E ele ainda brincou assim, esse é o problema do judiciário, do juiz, o pessoal, tanta coisa para discutir, eles estão querendo discutir uma lei tão ultrapassada, tão ilógica. Então, mas, na verdade, né, José Maurício, o problema é, finalmente, nós estamos discutindo, porque isso já era para ter sido discutido lá atrás. Sim, ele quis dizer no sentido de que, tipo assim, como que existe uma discussão que reprova, no caso, a doação de pessoas, sendo que tipo assim, é tão amplo o cenário sobre isso, sabe? É uma coisa tão lógica, porque você vai ver, todo mundo pode estar mentindo naquela situação ali. Claro. É muito mais fácil você investir nos testes ou em como é administrado as perguntas do que você ficar
tentativa E outra coisa, e aqui a gente ainda tem uma questão ainda maior, já que a gente está discutindo isso em sala de aula, né, falando sobre os três poderes, né, que a gente falou aí do poder judiciário, do poder executivo e legislativo, essa discussão ela vai além do poder judiciário, né? Porque quem faz essas leis é o poder legislativo. Ou seja, o judiciário está enfrentando a discussão para quê? Pela ADI 5543, ou seja, pela ação direta de inconstitucionalidade, para falar que aquela lei, né, ou aquele artigo produzido lá pelo legislativo ou pelo executivo, né, como as portarias, que são artigos de resoluções e portarias inconstitucionais. Ou seja, o STF ele precisa, de fato, enfrentar em algum momento essa questão. Agora, o interessante é o seguinte, se fosse tão unânime assim, né? Se fosse 100% unânime, tão boba essa discussão, a gente teria um judiciário, ou pelo menos lá no STF, 100% dos votos no sentido a favor ou contrário. E como o Isaías levantou, você até pesquisou bastante os votos, né, do Alexandre de Moraes, não foi? Que é um conservador em vários aspectos, né? O posicionamento dele é sempre no sentido mais conservador, mais do que os outros, assim. Carmen Lúcia votou como, você sabe? Quem? A Carmen Lúcia. Ela votou... Se ela já votou, eu tô com um pouquinho de dúvida, mas eu acho que ela votou a favor da inconstitucionalidade, né? Ah, sim. Então, a favor da doação. Não sei se fiquei na dúvida aqui agora também por isso. Eu tenho que voltar, mas já tem outros posicionamentos dela em assuntos semelhantes, que é sempre pelo lado da não descriminalização. Da não descriminalização. Então, e do lado da igualdade. Isso, do lado da igualdade, né? Não discriminação. Estou falando descriminalização, não. É discriminação. Não discriminação. Isso. Enfim, mas o que eu quero dizer é, embora pra gente, bom, eu tô falando aqui em nome de várias pessoas, mas é claro que pode ter pensamentos aí individuais, né, que se divergem do meu, embora pra gente seja uma coisa óbvia, por que isso está sendo discutido, não é tão óbvio assim para a sociedade, né? Não é tão claro, inclusive inclusive existe um artigo de um ex-deputado federal muito famoso que vocês conhecem, que hoje está aí numa posição de chefia do cargo do executivo. Ele tem um artigo, na época que ele era deputado, que ele fala o seguinte, é sobre outro assunto, não é sobre doação de sangue por homossexual, mas ele fala sobre a situação de o exército aceitar homossexuais. Então, ele fala assim, você imagina se no exército, né? Enfim, essa discussão daria horas. Então, eu vou tentar só lançar uma bomba para vocês, depois vocês estudam, então, outra oportunidade a gente discute sobre isso. Mas no artigo dele, ele fala o seguinte, se o exército, né, as forças armadas, aceitarem homossexuais, né, não fizer nada para impedir que eles entrem nas corporações, eu estou determinando, por exemplo, que numa situação, vamos supor, de um acampamento em que um soldado for ferido e tiver que fazer uma transfusão braço a braço, eles chamam isso de braço a braço, né? Que pegaria ali na hora o sangue de um e passaria para o outro. Como não saber se este homossexual ele tem AIDS? Quer dizer, e os outros não? Os heterossexuais, então, estão isentos dessa possibilidade. E aí o presidente ele continua falando o seguinte, então, se vai ser aceito homossexuais no exército, deveria ser, não deveria mais ser obrigatório o alistamento dos adolescentes de 18 anos. Porque a minha família, eu não teria que ser obrigado a deixar o meu filho entrar no exército que teria homossexuais dormindo na mesma barraca. Olha que surreal. Enfim, eu não tô tirando isso da minha boca. Na verdade, tem um artigo sobre isso. Depois eu posso mandar para vocês no grupo para vocês pesquisarem. Mas assim, você vai lendo
Na verdade, é uma outra ADI. Eu vou pegar e vou colocar para vocês, só para vocês lerem, assim, muito surreal. Ou seja, ele já era deputado federal. É uma discussão, sempre a homossexualidade volta em questão, né? Recentemente a ministra lá falou, né, que menino veste azul, menina veste rosa, aquela coisa de gênero, homossexualidade, sempre volta em questão. Isso, não sei por que o Estado esqueceu do que é esfera pública e o que é esfera privada, né? Enfim, mas está voltando a discussão de novo. E aí, o seguinte, pessoal, o que eu quero mostrar é que parece que é antiquado para a gente que já entende a coisa de uma maneira mais progressista, vamos dizer assim, mas para muitas pessoas, se a gente considerar que 50% ou mais da nossa população brasileira ela é conservadora, né? Essa discussão, ela tem muito... as pessoas vão falar, sério? Mas você teria coragem de receber sangue por homossexual? Então, assim, enfim, né? Pessoal, a gente não tem mais tempo, porque eu tenho que dar aula agora 8h50, já sou atrasada há 3 minutos, tá? Mas eu queria parabenizar os dois grupos, né? Em especial o grupo contrário, porque eu sei que para eles foi mais difícil defender o posicionamento deles, né? Eu acho que é mais difícil encontrar argumentos igual eles tentaram, e eles foram firmes ali, né, para falar a questão médica, né, as questões científicas por trás da discussão. Então, eu gostei muito da discussão. Vocês estão de parabéns também, tá? E aí, na sexta-feira, nos encontramos aí para o terceiro tema, ou quarto tema, eu já até esqueci, terceiro, né? Terceiro tema, tá bom? Então, um beijo, Anísia, não tem problema, eu vi que você participou. Professora Lúcia também não conseguiu entrar, viu? Não tem problema, eu falei que vocês poderiam eleger, né, 2, 3 representantes de cada grupo, porque isso poderia acontecer. Então, não tem problema nenhum as pessoas não terem participado, assim, com fala, né? Elas vão auxiliar o grupo com outras ferramentas em outras etapas do trabalho, tá bom? Então, vou finalizar aqui a reunião e a gente se encontra na sexta. Tá bom, Dalva? Gostei de ver você aqui. Tá bom? Tá bem, tudo então, bem. Beijo para vocês. Tchau, tchau, pra você gente. também. Tchau.